Muito bem-vindo à cobertura de The Last of Us aqui no Série Maníacos. Eu sou o Michel Arouca e vai começar aquele nosso papo reto, sem firula, focado apenas na série. The Last of Us, episódio 2, se salva quem pode ser salvo, e é claro, a conversa aqui é com spoilers. Mais uma vez começamos um episódio da série com aquilo que chamamos de Cold Open, uma provocação, uma sequência a frio antes da abertura e antes de entrarmos na história principal. No primeiro episódio, inclusive, temos aquela entrevista onde é explicado como funciona um fungo e como um fungo, e não exatamente um vírus, pode ser o verdadeiro responsável pelo fim do mundo. E lá vamos nós, Jakarta, Indonésia, dia 24 de setembro de 2003. Por que essa sequência inicial do segundo episódio é importante? Primeiro, porque ela serve como recompensa para quem pegou algumas das pistas que foram plantadas ali no primeiro episódio. Vocês se lembram daquela cena do café da manhã lá no primeiro episódio? Tá lá o Joe, a pequena Sarah, o tio Tommy, eles estão comendo e no rádio ouvimos uma notícia urgente. Continuam os tumultos em Jakarta, é isso que é falado ali de fundo. E mais, vocês se lembram das datas? O primeiro episódio se passa no dia 26 de setembro de 2003. Essa sequência em Jakarta do segundo episódio se passa no dia 24 de setembro de 2003. Mano, olha como esse fungo se espalhou pelo planeta de forma assustadoramente rápida. Mas vamos lá, vamos começar a pensar em teoria. Se Jakarta foi o epicentro da epidemia, em apenas 2 dias, o fungo foi de um lado do planeta para o outro. Jakarta está entre a Ásia e a Oceania. Joe, Sarah e o Tommy estavam no Texas, nos Estados Unidos. Eu até fiz uma simulação num site de passagens aéreas para ver quanto tempo demora um voo de Jakarta para o Texas. Se o primeiro caso dos infectados pelo fungo começou na Indonésia, alguém estava infectado, pegou um avião e saiu de lá espalhando pelo mundo todo. O voo mais rápido que eu achei foi um de 24 horas de duração, com escala no Japão e em Los Angeles, ou seja, se pessoas infectadas pegaram aviões em Jakarta, é realmente fácil entender como isso se espalhou no mundo todo de forma tão rápida. O negócio se espalha tão rápido que a própria cientista entende que o fim do mundo era inevitável quando o soldado diz para ela que 14 pessoas que trabalhavam na fábrica onde o surto começou estavam desaparecidas. Ali ela desiste, ela fala, puta, ela bota o chazinho ali na mesa e fala, mano, taca a bomba, explode tudo, não tem mais o que fazer, me leva pra casa, eu quero ficar com a minha família, acabou, mano, já era, GG. Eu estou gostando muito da forma como The Last of Us tem feito bom uso dessas cold opens para contextualizar de forma rápida, eficiente e até didática como funcionam as coisas. Ah, e uma coisa legal é que esse episódio foi dirigido pelo próprio Neil Druckmann, um dos chefões da série e o diretor criativo de The Last of Us, o jogo. E isso é interessante porque a cena onde a cientista está examinando o corpo ali com aquele traje foi uma tensão digna de Chernobyl, que é a minissérie criada pelo Craig Mazin, o outro criador da série que é parceiro do Neil. Está comprovado como o Neil e o Craig trabalham bem juntos, sabe? Eles se complementam. Dá pra sentir o sabor, assim, de cada um nos 2 episódios até agora. E quando chegamos na história principal, para continuarmos acompanhando a jornada de Joe, Tess e Ellie, a série faz questão de ir nos entregando, em doses homeopáticas, a evolução da conexão entre o Joe e a Ellie. Joe ainda está descrente quanto a Ellie, está com a arma apontada, assim, pronto para puxar o gatilho assim que ela demonstrar qualquer sinal que está infectada. A Tess, por outro lado, está curiosa. Ela está interessada, ela fica o tempo inteiro ali fazendo perguntas para a criança. Ela quer saber mais sobre a palavra de Ellie. Joe, sempre na retaguarda. Ele está atrás, arma em punho. 100% cético, 100% descrente. Mas o que eu mais gostei desse episódio foi o mapa das regras. Todo apocalipse precisa de suas regras. Existe uma base científica muito legal por trás da trama de The Last of Us. Essa é uma história de e se? E se um fungo que existe na natureza, na vida real, infectasse humanos? O fungo Cordyceps mencionado na série é real, ele consegue meio que zumbificar suas vítimas e tem vários vídeos na internet aí mostrando isso em formigas, por exemplo. Porém, o Cordyceps não infecta humanos. Mas e se infectasse? Existem casos, de vírus que pularam de animais para humanos. E se esse fungo conseguir com o tempo desenvolver essa habilidade de saltar para humanos? Voltando para aquelas cenas lá em Jakarta no começo do episódio, dá para lembrar o que foi dito pelo soldado. Os primeiros casos dos infectados aconteceram numa fábrica de farinha e grãos. Fungos precisam de umidade e de temperatura ideal para crescerem, e essa fábrica na Indonésia acabou tendo a superfície perfeita para isso. Cara, a base científica por trás da ficção em The Last of Us
é puro ouro. É isso que nos faz ficar atentos e tensos. Vamos lá, sobre as regras. Na série entendemos que o fungo atua também como um poderoso conector subterrâneo, como uma espécie de mente de colmeia entre os infectados. É por isso que no finalzinho do episódio tem aquela horda de infectados atacando a Tess, o Joe e a Ellie. A gente vê o fungo ali brotando do chão, pegando na mão do infectado que tinha acabado de ser morto e meio que conecta por baixo da terra até todos aqueles outros que estavam deitados lá longe. Essa é uma regra muito importante de se ter em mente. E mais, os infectados funcionam como se fossem patentes militares. Quanto mais tempo de infectado, mais forte e poderoso. Cara, olha o trabalho que deu matar aqueles 2 infectados lá do museu. Eles já estavam deformados e cegos por estarem muito tempo infectados, mas eram muito fortes. Já os infectados mais recentes, que não estão deformados, não estão cegos, eles são aparentemente mais velozes, mas são mais fracos. É mais fácil de matar. Pronto. Temos as regras do apocalipse em The Last of Us. E ali, na beleza, em meio à destruição, no coração do fim do mundo, a pequena Ellie está deslumbrada com a cidade caída. Toda a inocência de uma criança desabrocha em Ellie. Ela quer ficar fazendo piada no hotel inundado, não consegue parar de falar, e aos poucos vamos vendo como Tess começa a acreditar, começa a ter esperança. Será que essa criança pode representar uma vitória em meio a uma vida de derrotas? E o que falar de toda a tensão desse episódio? A trilha sonora, o silêncio necessário, as lanternas, o caminho passo a passo, o terror ao ver os infectados cegos pela primeira vez, ouvir os cliques que eles fazem. Cara, foi uma construção de horror muito bem executada. Deu vontade de prender a respiração aqui do lado de cá para não entregar a localização deles. Um fantástico trabalho de direção. Aliás, não apenas o trabalho de direção foi incrível nesse episódio, mas todo o design de produção daquela cidade destruída, a maquiagem dos infectados, as ótimas atuações do Pedro Pascal, da Bella Ramsey, da Anna Torv. Cara, que episódio redondinho. Inclusive, quem teve olhar atento às pistas plantadas no primeiro episódio foi recompensado de novo. Vocês notaram como o Joe porta aquele rifle militar com segurança? Como se ele tivesse treinamento militar? É porque ele realmente tem. No primeiro episódio dá pra ver na caminhonete do irmão do Joe um adesivo da Operação Tempestade no deserto. Foi um close rápido, mas nada sutil. Joe e Tommy são combatentes veteranos, possuem experiência militar. A Operação Tempestade no Deserto aconteceu na Guerra do Golfo durante os anos 90. Quando vemos Joe atirando com um rifle militar como se fosse algo natural, não é porque ele tem experiência com armas no apocalipse. A experiência dele com armas vem de décadas antes do fim do mundo. Ele não é um civil que precisou se adaptar ao combate. Ele é um combatente veterano e é importante não esquecer isso. Joe é um soldado. E é claro, né? Essa é uma história trágica. No final das contas, a Tess serviu para ser a pastora e converter Joe. Ela precisava que Joe tivesse fé em Ellie. Tess havia sido convertida e agora ela precisava converter Joe antes do seu sacrifício final. Tess estava condenada. Joe, salve quem pode ser salvo, porque eu caí. Eu não tenho mais salvação. Esse segundo episódio de The Last of Us é quase que uma parábola bíblica. Em meio a tragédias, em meio ao fim do mundo, em meio à crueldade de perdermos Tess tão cedo, o que importa é levar Ellie até os cientistas. Ellie pode ser a cura disso tudo. Ellie é a esperança. E como um bom soldado, Joe acata as ordens de Tess, que era a verdadeira líder desse trio, e arrasta Ellie para a segurança. Não tem beijo de despedida, não tem lágrimas. No fim do mundo, salvamos quem pode ser salvo. Ponto final. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua nota de 0 a 10 para esse episódio. E não vá embora sem dar like nesse vídeo. E caso você não seja um inscrito aqui do canal, eu te convido a fazer parte da comunidade mais legal do YouTube para quem é série maníacos. A melhor forma de não perder os próximos vídeos de The Last of Us é sendo um inscrito aqui do canal, tá bom? Até semana que vem. Tchau!